Realocar pessoas no seu ciclo de amizade é um sinal de maturidade. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Lucas Petronilho e eu quero convidar você a estar junto comigo no terceiro step do Step by Step com o Espírito Santo. Fique à vontade, que você se sinta confortável ao ouvir essa mensagem, ao ouvir esse vídeo, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve no canal e vem compartilhar com a gente aquilo que Deus tem falado com a gente. Fique muito à vontade, se fizer sentido isso pra você, compartilhe com outras pessoas. Vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós entramos no terceiro step com o Espírito Santo, onde nós vamos falar sobre nos relacionarmos intencionalmente. A primeira pergunta que eu faço para você é: você sabe o que é relacionamento? E você sabe como fazer isso de maneira intencional? Antes de tudo, eu já quero te dizer que se relacionar de maneira intencional não é você ser interesseiro, porque isso foge totalmente do que a gente acredita. Se relacionar de uma maneira intencional é você ter maturidade para escolher qual é o tipo de pessoa que você anda, qual é o tipo de lugar que você frequenta, o que eu posso deixar para trás para que eu possa avançar, como eu devo caminhar. E então você vai começar a entender que os seus relacionamentos vão começar a ser intencionais. Não por causa de interesse, mas por causa de maturidade. A ciência vai dizer pra gente que a gente é a média das 5 pessoas mais próximas da gente. Eu não sei se esse tipo de informação te conforta ou te assusta, mas de uma coisa eu tenho certeza, que existe um novo nível de maturidade chegando para você que vai te ensinar a reposicionar essas pessoas na sua vida. Nós devemos entender que existem uma classificação de amizade. Existem amigos que são estratégicos, existem amigos que são necessários e existem amigos que são íntimos. E por diversas vezes nós perdemos o filtro de com quem eu devo falar. Às vezes nós contamos intimidades para amigos que são estratégicos e às vezes nós contamos estratégias para amigos que são necessários. Nós devemos aprender a filtrar, a colocar cada um na sua camada. E entenda que realocar amizades vai mostrar que na verdade você é maduro o suficiente para entender que existem pessoas que fizeram uma parte da sua vida que hoje já não cabem mais nela. Fizeram parte de uma temporada de qual você viveu que hoje já não cabem mais nela. E você precisa entender que um relacionamento saudável demanda de confiança. Porque que prazer tem uma pessoa que tem algo para se alegrar ou tem algo para chorar e não tem uma pessoa de confiança para contar? Porque eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Por diversas vezes a gente acaba se arrependendo de contar certas coisas para certas pessoas. Às vezes a gente fica falando, puxa vida, por que eu fui abrir minha boca? Então, isso vai mostrar pra gente que nós precisamos de um certo filtro, de um novo filtro, para que a gente consiga realocar as pessoas no nível de amizade em qual elas estão nessa temporada da nossa vida. Mas vamos entender essa classificação dos amigos estratégicos, necessários e íntimos, para a gente já começar a aprender a moldar, e dentro da sua mente eu tenho certeza que você vai começar a classificar essas pessoas nas camadas que elas têm que entrar. O que é um amigo estratégico? Um amigo estratégico é aquele amigo do trabalho, é aquele amigo que vai lembrar do seu nome numa reunião, é aquele amigo que te conhece, sabe das suas habilidades, que talvez lembre de você para algo estratégico, para poder colocar você para participar de um plano, para lembrar você, às vezes ele está fazendo um orçamento ou algo semelhante a isso, e ele lembra de você, ele fala, cara, essa pessoa é uma pessoa estratégica, eu posso fazer essa comunicação com ela que eu sei que vai dar certo. Os amigos necessários são aqueles amigos que são os amigos do dia a dia, aquele amigo ao qual você liga às vezes, aquele amigo ao qual você sai para comer algo, mas não necessariamente esses amigos necessários são amigos íntimos. Amigos íntimos são aqueles amigos que você não precisa ter medo. Se você quiser chorar, você pode chorar. Se você quiser sorrir, você pode sorrir. E você não fica com peso na consciência de talvez contar um plano, de talvez contar algo que você está vivendo, que você queira compartilhar. Então, que a gente aprenda a fazer esse filtro. Quem explica muito bem isso é o Thiago Brunet, e ele vai falar sobre os amigos estratégicos, os necessários e os íntimos. Então, que a gente tenha essa consciência de que existem amizades que precisam ser realocadas no nosso campo de amigos. Mas eu quero deixar uma observação aqui para você, preste bem atenção. Nunca se esqueça de que é totalmente possível você colocar um amigo estratégico na posição de um amigo íntimo.
Como também você não deve se esquecer que existem amigos íntimos que já foram íntimos um dia, mas hoje já não são mais. Então, realmente, coloque isso num filtro para que você evite decepções no futuro. Qual é o ponto em comum de tudo isso? O ponto em comum, independente se são amigos estratégicos, são amigos necessários ou se são amigos íntimos, nós estamos falando de comunhão. Comunhão é conviver. E olha só o que a Bíblia vem falar pra gente em 1 João, primeira carta de João. A Bíblia traz pra gente no versículo 5 ao 7 o seguinte: então esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos declaramos que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui essa palavra no grego de comunhão está querendo dizer sobre koinonia. Em inglês está falando sobre fellowship. Então, a gente tem que entender que é uma comunhão de intimidade, é uma convivência. Se nós fazermos isso da maneira correta, nós não precisaremos nos preocupar com alguns problemas que a vida nos traz, por não termos a maturidade de entendermos qual é o nível de comunhão que nós temos que ter, com quem nós devemos nos relacionar. A primeira chave desse texto está falando sobre os ouvidos. A Bíblia vai falar o seguinte, olha só o que ele diz no verso 5. Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos. João, ele escuta uma mensagem do próprio Cristo, e então ele declara essa mensagem. Então ele toma um partido referente a isso, ele toma uma ação referente a isso. A pergunta que eu quero te fazer é, para quem você tem emprestado seus ouvidos? A quem você tem deixado disponível a sua audição? Porque isso com toda certeza vai influenciar no seu dia a dia. Se eu dou ouvidos a pessoas que são extremamente agressivas, com toda certeza eu vou me tornar uma pessoa agressiva. Se eu dou ouvido a pessoas que são corajosas, com toda certeza eu vou ter um caráter moldado à coragem. Porque isso não se demanda de uma ação necessária e unicamente sua, mas de todo um contexto aquele a qual você vive. A segunda chave, então, desse texto vai falar pra gente sobre o caminho. Porque aqui vai dizer exatamente isso, sobre andarmos juntos, sobre comunhão. E a pergunta que eu te faço é com quem você tem caminhado? Que você tenha esse filtro dentro de você e entenda que a melhor pessoa para a gente caminhar é o Espírito Santo. E o melhor conselho que a gente pode ouvir também vem do Espírito Santo. Que você tenha esse entendimento que ouvir o Espírito Santo, caminhar com o Espírito Santo, vai fazer com que você tenha um relacionamento intencional com ele. Lucas, mas como que eu escuto o Espírito Santo? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. Lucas, e como que eu caminho com o Espírito Santo? Quando eu caminho sobre aquilo que a Bíblia me diz para eu fazer. Então, se você for intencional nessas suas atitudes, com toda certeza você vai viver um novo nível de amadurecimento. Você vai aprender que o manual da sua vida, ele está disponível para você o tempo inteiro. E ele vai falar para você sobre amizades, ele vai falar para você sobre relacionamentos, ele vai falar sobre diversas coisas que vão fazer com que você tenha um amadurecimento junto com o Espírito Santo de Deus. Esse foi o nosso terceiro step. Que essa mensagem entre como uma semente no seu coração e que você tenha coragem de realocar as pessoas nos níveis em que elas se encontram nessa temporada na sua vida. Que você realmente aprenda a dar ouvidos às pessoas certas e principalmente ao Espírito Santo. E aprenda a caminhar também com pessoas que fazem sentido com o seu futuro, com aquilo que você espera para você. E também lembre-se que o Espírito Santo, ele é o seu melhor amigo e ele pode caminhar e te dar os melhores conselhos. Eu vejo você no próximo vídeo.